28 de maio de 1940. Em Berlim, o ar estava carregado com o aroma de vitória e arrogância. Hermann Göring, Reichsmarschall da Luftwaffe, segurava nas mãos bem cuidadas um documento que o fazia rir. Um breve relatório de Washington detalhando a ambição absurda do presidente Roosevelt. Produzir 50 mil aviões por ano. Para Göring, isso não era estratégia, era comédia. Ele se recostou, a fumaça do cigarro pairando no escritório escuro, e disse aos seus oficiais: "Os americanos acreditam que podem nos assustar com contos de fadas. Deixem que tentem." Seu riso ecoou pelos corredores de mármore. O riso de um homem que acreditava que o mundo já havia sido decidido. Mas do lado de fora daquela sala, o mundo estava mudando. Do outro lado do oceano, fábricas se agitavam, e máquinas que antes construíam carros logo forjariam asas de guerra. Göring ainda não conseguia ouvir o batimento cardíaco profundo e mecânico de uma nação que estava prestes a despertar. Ele via a América como suave, indulgente, incapaz de sacrifícios. Ele não entendia que as democracias, quando ridicularizadas, quando encurraladas, quando lhes dizem que não podem, tornam-se algo imparável. Para aqueles que usavam a cruz de ferro, começaria como um sussurro. Rumores de números impossíveis, de novos bombardeiros chegando mais rápido do que a Luftwaffe poderia abatê-los. Então vieram os céus escurecidos por frotas tão vastas que bloqueavam o sol. Os mesmos homens que antes riam começaram a olhar para cima, incrédulos. Cada ataque, cada formação de B-17 e Liberators carregava não apenas bombas, mas a prova de que a arrogância do Reich havia sido recompensada. Göring mais tarde chamaria isso de o maior choque de sua vida. Perceber que uma nação da qual ele zombara havia construído mais aviões em um ano do que a Alemanha em toda a guerra. Ele se sentava em sua cela, meses antes de sua execução, sussurrando sobre a fábrica que destruiu sua força aérea. "Willow Run", disse ele. "Aquele único lugar construiu mais do que poderíamos sonhar." Esta é a história de como o riso do Reich se tornou o silêncio de sua derrota. Como a arrogância de um homem desencadeou a maior transformação industrial da história. E como um povo livre, subestimado e insultado, enterrou a tirania sob uma avalanche de aço e asas. 28 de maio de 1940. Os lustres do Ministério da Aeronáutica do Reich brilhavam sobre uma mesa de arrogância com moldura dourada. Hermann Göring, o autoproclamado Senhor dos Céus, estava sentado cercado por seus oficiais. Um homem cuja confiança havia superado até mesmo o império ao qual servia. Sobre sua mesa havia um relatório americano, um curioso pedaço de papel que, com o tempo, se provaria muito mais perigoso do que qualquer arma que a Alemanha já tivesse construído. Falava do pedido do presidente Franklin D. Roosevelt ao Congresso: construir 50 mil aviões por ano. Göring riu, não educadamente, mas cruelmente, com a satisfação de um homem que acreditava estar assistindo a um sonho tolo em voz alta. Para sua equipe, era entretenimento. Para a história, era profecia. Os americanos, disse ele, exalando fumaça que subia em espiral em direção ao teto como um sorriso de escárnio, são um povo de conforto. Acham que podem nos assustar com promessas. Que tentem, que construam aviões em suas fábricas de brinquedos. A sala explodiu em gargalhadas. Ninguém ousava imaginar que aquele único momento, aquela rejeição arrogante, era o som de uma superpotência selando sua própria destruição. Fora daqueles muros, o mundo estava rachando. A França desmoronava sob o peso da Blitzkrieg. A Europa ardia em uma tempestade de precisão alemã. O império de Hitler se estendia do Mar do Norte aos Alpes. E, no entanto, mesmo que o Reich parecesse invencível, um novo tipo de tempestade se formava além do Atlântico. Silenciosa, invisível e implacável. Em Detroit, um homem chamado William Knudsen estava em uma oficina que cheirava a óleo e aço. Ele era dinamarquês de nascimento, americano por escolha, um mecânico que havia ascendido até se tornar presidente da General Motors.
Quando Roosevelt lhe pediu que ajudasse a nação a se preparar para a guerra, Knudsen aceitou, por $1 por ano. Deixou uma fortuna e empreendeu o impossível: transformar as indústrias dispersas de um país pacífico em um motor de guerra. Onde Göring via conforto, Knudsen via capacidade. Onde o Reich acreditava no comando, os Estados Unidos acreditariam na cooperação. Mas como uma nação que construía carros para transporte diário, poderia se tornar a maior potência aérea da história da humanidade. Mesmo em Washington, poucos acreditavam que a visão de Roosevelt fosse possível. 50.000 aviões por ano. Em 1939, os Estados Unidos haviam construído apenas 3.000. A Luftwaffe tinha mais aeronaves de combate do que os Estados Unidos sonhavam em produzir. E, no entanto, em algum lugar dentro do objetivo impossível de Roosevelt havia uma faísca. Um insulto, talvez, que despertaria algo maior do que o medo: orgulho. Enquanto os alemães zombavam, os Estados Unidos começavam a planejar. Fábricas sussurravam rumores. Engenheiros estudavam projetos que desafiavam a imaginação. Mulheres que nunca tinham visto uma arma de rebite logo as comandariam como instrumentos de guerra. As fábricas de automóveis de Michigan, os estaleiros da Califórnia, as linhas de montagem de Ohio, todas estavam prestes a renascer. Mas o Reich não via isso. Para a mentalidade nazista, democracia era caos, igualdade era fraqueza e esforço voluntário era uma ilusão. Eles acreditavam que o controle gerava força, que o medo gerava ordem, que a liberdade gerava fracasso. Em seu mundo, os trabalhadores obedeciam ou desapareciam. Nos Estados Unidos, os trabalhadores estavam prestes a construir as alas que os enterrariam. Ainda assim, naqueles primeiros meses, tudo estava longe de ser claro. A máquina de guerra alemã era imparável. Londres estava em chamas. Paris havia caído. Os pilotos da Luftwaffe se sentiam deuses, com seus Messerschmitts rugindo através das nuvens dos céus conquistados. A América parecia distante, desorganizada, distraída. Oficiais alemães brindavam a um futuro que acreditavam já escrito. Um deles escreveu em seu diário: "Os americanos não virão. Eles não têm estômago para a morte." Mas, sob a superfície, outro tipo de exército estava se formando. Um que não usava uniforme, não carregava rifles e marchava não em desfiles, mas em turnos. Quando o primeiro chamado para a produção chegou, a resposta foi esmagadora. Mecânicos, soldadores, maquinistas, homens e mulheres de todas as cores e credos se alistaram. Eles não eram soldados, mas eram guerreiros de aço e suor. À medida que os relatos dessa nova mobilização chegavam a Berlim, alguns oficiais de inteligência de Göring ficaram inquietos. Um deles, o coronel Friedrich von Büttler, enviou um aviso: "Eles não são tão fracos quanto imaginamos. Sua capacidade é incomensurável." Sua mensagem foi ignorada. Hitler o descartou como derrotista. Göring rasgou o relatório, rindo novamente, insistindo que a pureza racial e não a produção decidiria a guerra. Ele acreditava que a indústria sem ideologia era vazia. Ele estava errado. No final de 1940, os primeiros tremores do despertar da América começaram a atingir o Reich. Novas fábricas surgiram quase da noite para o dia. Cidades inteiras se transformaram em fortalezas da indústria. Relatórios descreviam mulheres trabalhando em turnos de 20 horas, escolas se transformando em centros de treinamento e agricultores abandonando os campos para construir motores. Mesmo assim, Göring se recusou a acreditar. Para ele, a noção de que mulheres poderiam produzir aeronaves de precisão era absurda. "Elas construirão caixões voadores", disse ele ironicamente. Mas a verdade era mais sombria e mais perigosa. Cada insulto, cada escárnio, cada rejeição arrogante tornou-se combustível para a máquina americana. A meta de Roosevelt de 50.000 aviões não era apenas um número. Era uma declaração de desafio. E, à medida que as fábricas americanas começaram a zumbir, o eco alcançou até os campos de batalha da Europa. Os soldados que marchavam sob a suástica
Podiam sentir algo mudando. Oficiais alemães falavam em sussurros sobre um novo tipo de inimigo. Um que não temia o tempo, a exaustão ou a perda. Foi durante o inverno de 1941 que Göring começou a se sentir desconfortável. Os relatórios de inteligência tornaram-se mais densos, mais urgentes. Fotografias mostravam vastas linhas de montagem, armazéns do tamanho de cidades e trabalhadores em uniformes de brim, não de aço. Mesmo assim, ele não conseguia compreender como um povo sem autoridade central, sem ideologia única, poderia construir algo tão imenso? A resposta estava no que ele nunca havia compreendido. Liberdade não era caos, era energia. E quando essa energia era ameaçada, tornava-se imparável. Na virada de 1941 para 1942, o som chegou à Europa. O zumbido baixo da produção, o ritmo dos motores nascendo aos milhares. Ainda não era o rugido dos bombardeiros, mas estava chegando. Os espiões da Luftwaffe alertaram novamente. Os americanos estavam construindo algo sem precedentes. Estavam se preparando para uma escala de guerra que o mundo jamais imaginara. Mas os generais alemães, presos à sua ideologia, ignoraram a ideia. Estavam certos da vitória, mesmo quando os alicerces sob eles começaram a rachar. E assim, o Reich continuou a rir. A arrogância da certeza os cegou para a matemática da derrota. Pois nas fábricas da América, um milagre estava tomando forma. Não pelo medo, mas pela fé. Uma fé de que os livres poderiam construir mais que os escravizados, de que a engenhosidade poderia sobreviver ao comando e de que a democracia poderia produzir não fraqueza, mas poder. Os oficiais em Berlim ainda não sabiam disso, mas o som que ouviam em seus pesadelos, o zumbido crescente do outro lado do oceano, era o batimento cardíaco de sua própria extinção. Eles acreditavam ter medido a América por sua suavidade em tempos de paz. Estavam errados, porque o que estavam prestes a enfrentar não era uma nação de conforto, mas uma civilização, despertando para seu propósito. O riso de 1940 se tornaria o silêncio de 1945. A questão não era mais se o Reich poderia vencer. Era por quanto tempo ele poderia fingir que não estava perdendo. E enquanto Göring se servia de mais uma bebida naquela noite, resmungando sobre os delírios de Roosevelt, em algum lugar de Michigan, uma mulher chamada Rose Monroe aprendia a cravar seu primeiro rebite, um som que ecoaria mais alto que o riso dele. O Reich havia conquistado a Europa, mas já havia perdido o futuro. A verdadeira guerra, a guerra das fábricas, dos trabalhadores e da vontade, havia apenas começado. A manhã de dezembro de 1940 trazia um silêncio incomum em Berlim. A máquina de guerra do Reich rugia por toda a Europa, mas dentro do Ministério da Aeronáutica do Reich, o silêncio era quase supersticioso. Relatórios dos Estados Unidos continuavam a chegar e não soavam mais absurdos. O riso que outrora enchia os salões de mármore de Göring foi substituído por sussurros inquietos. Algo estava mudando do outro lado do oceano. Algo que o Reich não conseguia quantificar ou controlar. Os Estados Unidos não deveriam se mover tão rápido. No final daquele ano, novas fábricas surgiram como catedrais de aço nas planícies. Homens e mulheres se amontoavam em linhas de montagem que nunca dormiam. A profecia impossível de Roosevelt de 50 mil aviões não soava mais como loucura, soava como impulso. A inteligência alemã chamou-a de febre industrial. Mas não, era febre, era um despertar. Em Detroit, o ar cheirava a petróleo e ambição. Ruas antes cheias do barulho de automóveis agora trovejavam com a promessa de guerra. William Knudsen e Charlie Sorensen, homens antes conhecidos apenas por seus automóveis, estavam agora orquestrando uma das maiores mobilizações industriais da história da humanidade. A Ford havia começado a construção de uma nova e enorme instalação em Willow Run, uma fábrica tão vasta que poderia abrigar 40 campos de futebol americano sob o mesmo teto. Ela se tornaria a maior fábrica do planeta. Seu objetivo, produzir um bombardeiro a cada hora. Para o Reich, isso era loucura. Para os americanos, era uma missão.
Eles a chamavam de Arsenal da Democracia, e seu ritmo começou a moldar o coração nacional. Donas de casa que antes dobravam roupa começaram a rebitar fuzelagens. Adolescentes aprenderam a instalar fiação em painéis de instrumentos. Os avós, velhos demais para lutar, retornaram à oficina, ensinando os homens mais jovens a forjar e soldar. Não era apenas patriotismo, era propósito. O que tornava a situação mais assustadora para Berlim não eram os números, mas a mentalidade. A inteligência alemã relatava que os trabalhadores americanos não eram forçados. Eles se voluntariavam, cantavam enquanto construíam, acreditavam no que estavam fazendo. E essa crença era a arma mais perigosa de todas. Göring não conseguia entender isso. Ele havia construído sua Luftwaffe com base na obediência, não na convicção. Seus pilotos eram a elite, presos por hierarquia e ideologia. Mas, nos Estados Unidos, a força vinha de baixo, de pessoas comuns que haviam decidido que a tirania não definiria seu século. Isso era algo que nenhum ditador poderia reproduzir. Os primeiros bombardeiros que saíram de Willow Run eram falhos, muito pesados, muito lentos, muitas vezes não confiáveis. Analistas alemães zombavam deles como erros, amadores. Mas, em poucos meses, cada fraqueza se tornava uma inovação. Os engenheiros da Ford dividiram a aeronave em seções, criando linhas de montagem tão precisas que um avião podia ser construído mais rápido do que o necessário para testá-lo. Quando um projeto falhava, não era escondido. Era estudado, aprimorado, aperfeiçoado. Era um tipo de flexibilidade que aterrorizava o Reich, porque os alemães estavam presos ao seu próprio sucesso. Rígido, eficiente, mas incapaz de mudar. A história da mobilização americana não foi apenas industrial, foi humana. Há fotografias de mulheres com as mãos trêmulas no início, aprendendo a manusear pistolas de rebite pneumáticas. Seus rostos estão focados, seus olhos fixos. Uma delas, Roswell Monroe, se tornaria famosa como a original Rosie a Rebitadeira. Ela trabalhou em Willow Run, construindo bombardeiros B-24 com precisão e orgulho. Sua história é a história de milhões que provaram que a liberdade, quando desafiada, pode superar o medo. Enquanto isso, em Berlim, os relatos se tornaram mais sombrios. Göring foi informado de que as fábricas americanas estavam operando em 3 turnos, 24 horas por dia. Analistas alemães se recusaram a acreditar. Chamaram isso de exagero, propaganda. Mas a verdade era mais cruel. O Reich estava lutando contra nações que nunca dormiam. Nesta estranha nova guerra, as linhas de frente eram medidas não em trincheiras, mas em horas de montagem. O inimigo não era um soldado, mas um trabalhador com uma chave inglesa e convicção. Em cada casa que pendurava uma pequena bandeira de serviço na janela, outro trabalhador acreditava estar lutando por alguém que amava. Quando Roosevelt chamou os trabalhadores americanos de tropas de choque da produção, ele não estava sendo poético, estava dizendo a verdade. Para os homens da Luftwaffe, essa percepção veio lentamente. Nos céus da Tunísia e da Sicília, os pilotos notaram que cada vez que destruíam um bombardeiro americano, mais 2 chegavam. A cada mês, as formações aumentavam. Os números não faziam mais sentido. Como um país tão distante poderia substituir as perdas com tanta facilidade? A resposta era simples. Porque as fábricas já haviam vencido a guerra que ainda não havia chegado ao campo de batalha. Em uma mensagem de rádio interceptada, um oficial alemão reclamou: "Suas máquinas se multiplicam como insetos. Você derruba 1 e 10 aparecem." Esse era o pesadelo que assombraria Göring. Ele havia calculado mal não a força dos Estados Unidos, mas a resiliência da democracia. Em 1942, o mundo havia mudado. Os Estados Unidos entraram na guerra de corpo e alma, e a máquina da crença se transformou em uma avalanche. A produção americana superou a do eixo por margens incompreensíveis. As fábricas da Luftwaffe lutavam sob bombardeios constantes, seus trabalhadores exaustos e seu moral em declínio. Enquanto
Isso, do outro lado do oceano, um novo tipo de herói de guerra nascia: o operário. A mulher que rebitava mais rápido que a gravidade, o homem que construía asas que voavam mais longe que o medo. Para entender a magnitude dessa transformação, imagine o seguinte: em 4 anos, os Estados Unidos construíram mais aviões do que a Alemanha. O Japão e a Itália juntos haviam construído desde o início da guerra. A Luftwaffe, antes invencível, começou a afundar sob o peso dessa produção. Os céus que antes dominava tornaram-se seu cemitério. E, no entanto, mesmo assim, nos corredores mais escuros do Reich, eles se recusavam a admitir o que estava por vir. Falavam de armas secretas, de máquinas milagrosas que mudariam a maré. Mas, no fundo, os oficiais que antes riam do sonho de Roosevelt agora sussurravam em pavor. O maior medo deles não era o bombardeiro acima, mas a ideia por trás dele. A prova de que pessoas livres, unidas por um propósito, poderiam derrotá-los com a força de suas mãos. Foi isso que tornou o riso de Göring tão trágico. Ele não estava errado apenas sobre os números. Ele estava errado sobre a humanidade. Ele acreditava que o controle criava grandeza, mas a história mostraria que a cooperação criava poder. Enquanto a Alemanha impunha a obediência, os Estados Unidos inspiravam esforço. E o esforço, multiplicado pela liberdade, tornou-se imparável. Agora, se você parar por um momento e pensar, esta história não é apenas sobre o passado. É sobre o que as pessoas podem alcançar quando se recusam a ser subestimadas. Quando você vir alguém rir do seu potencial, lembre-se disto. Em algum lugar, alguém riu da ideia de que um povo livre pudesse construir 50.000 aviões por ano. Eles riram e perderam tudo. A história que você está assistindo não é apenas história, é um espelho. Ela mostra como a crença transforma o impossível em inevitável. E se você quiser ver como essa crença se transformou em uma tempestade imparável que enterrou a tirania sob aço e fogo, então você precisa ver o que acontece a seguir. Antes de continuarmos, reserve um segundo. Olhe para o botão vermelho no canto da tela. Clique nele. Inscreva-se. Continue acompanhando esta história, porque o que vem a seguir não é apenas guerra, é revelação. É o momento em que a arrogância encontra as consequências, e a história ensina sua lição mais dolorosa e inesquecível. No início de 1942, o mundo começou a mudar de maneiras que nenhum general poderia prever. As batalhas não eram mais travadas apenas nos céus ou em terra. Eram travadas em plantas, em fábricas e no zumbido silencioso das linhas de produção que nunca paravam. Para a Alemanha, este era um novo tipo de guerra, que não poderia ser vencida por disciplina ou ideologia. Exigia imaginação, flexibilidade e capacidade de adaptação. E era exatamente isso que faltava ao Reich. Nos Estados Unidos, as outrora tranquilas cidades de Michigan, Ohio e Califórnia tornaram-se organismos vivos de produção. Willow Run, a grande fábrica de bombardeiros, havia se transformado do caos em ritmo. Onde antes havia confusão, agora havia método. Onde antes havia risos em Berlim, agora havia silêncio. O B-24 Liberator, antes um pesadelo da engenharia, tornou-se o símbolo da precisão. Ele saía das linhas de produção um após o outro. A cada hora, a cada dia, sem descanso. Os engenheiros americanos haviam alcançado algo que a Luftwaffe não conseguiu. Perfeição através da imperfeição. Cada erro havia se tornado uma melhoria. Em Berlim, Göring lutava para entender. Relatos vindos do fronte pintavam um quadro desconfortável. Luftwaffe ainda era poderosa, mas seu domínio estava desaparecendo. Novas ondas de bombardeiros americanos enchiam os céus, mais numerosos do que antes, mais rápidos e mais bem equipados. Cada ataque destruía mais do que alvos, destruía ilusões. Em particular, os oficiais de Göring sussurravam sobre a matemática impossível. Para cada bombardeiro destruído pela Alemanha, os Estados Unidos construíam mais 5. Para cada piloto perdido, os americanos treinavam 10. E no 1900. Entanto, a pergunta pairava nos corredores do Reich.
Como isso podia ser possível? Como uma nação de consumidores, de pessoas supostamente inferiores, poderia produzir mais do que o estado mais disciplinado da Terra? A resposta estava escondida à vista de todos. Os Estados Unidos tinham algo que a Alemanha jamais poderia criar: a crença na contribuição individual. O trabalhador em Willow Run não construía aviões porque lhe ordenavam. Ele os construía porque queria. A jovem, que inspecionava fuselagens, não era obrigada a ficar até tarde. Ela escolhia ficar. A liberdade, antes ridicularizada como fraqueza, tornara-se a estratégia de produção definitiva. A vontade dos cidadãos livres superara a vontade de uma ditadura. Ainda assim, dentro do Reich, a negação reinava. Göring se apegava às suas ilusões, insistindo que o sucesso dos Estados Unidos era temporário. Eles constroem com entusiasmo, não com habilidade, disse ele. Mas, enquanto falava, seus agentes de inteligência lhe trouxeram evidências que fizeram suas mãos tremerem. Fotografias mostravam linhas de montagem operando em 3 turnos. Engenheiros relataram novos materiais, ligas mais resistentes e designs mais leves. Seus analistas alertaram: os americanos estão aprendendo mais rápido do que podemos nos recuperar. Ele os ignorou. A arrogância pode sobreviver quando a verdade se torna inegável. A guerra aérea começou a mudar. No final de 1942, pilotos alemães no norte da África começaram a relatar um novo tipo de inimigo: organizado, implacável e impossivelmente numeroso. Um as-alemão escreveu em seu diário: eles vêm como ondas. Quando você destrói um, outro o substitui antes que sua arma esfrie. Pela primeira vez, o medo começou a contagiar a Luftwaffe. O mito da invencibilidade estava se desfazendo. O inimigo que haviam descartado agora os esmagava, não com brilhantismo, mas com volume. A pura e imparável matemática da democracia. Em fevereiro de 1943, Göring recebeu um relatório pessoal do Major Johannes Steinhoff, um dos pilotos mais respeitados da Alemanha. Steinhoff escreveu: os americanos não lutam mais como amadores. Seus aviões crescem mais rápido. Seus homens se tornam mais ousados. Seus substitutos chegam mais rápido do que os nossos podem ser enterrados. Göring jogou o relatório na mesa. Recusou-se a aceitar que os Estados Unidos, a nação que ele havia ridicularizado como preguiçosa e indisciplinada, pudessem estar construindo a vitória a partir de linhas de montagem. Mas essa era a realidade. E a realidade, ao contrário da ideologia, não pode ser silenciada. Em 1943, os Estados Unidos produziam 2.500 aeronaves por mês. A produção da Luftwaffe mal chegava à metade desse número. A Alemanha ainda dependia do artesanato, da precisão que exigia tempo. Mas tempo era a única coisa que eles não tinham mais. O que acontece quando a perfeição encontra a velocidade? Quando o orgulho encontra a pressão? A resposta veio na forma dos próprios céus. Os americanos a chamaram de Grande Semana. De 20 a 25 de fevereiro de 1944, lançaram mais de 3.000 missões de bombardeio por toda a Alemanha. A Luftwaffe lutou bravamente, mas cada batalha custou-lhes pilotos e aviões insubstituíveis. Suas perdas não podiam mais ser repostas. Göring assistiu aos relatórios com descrença. Em uma única semana, ele viu a verdade que o assombraria até a morte. Sua força aérea estava morrendo mais rápido do que podia combater. Ele convocou seus comandantes, exigindo respostas. Por que os aviões não estavam prontos? Por que os pilotos não eram suficientes? As respostas foram evasivas. As fábricas foram bombardeadas. O combustível era escasso. O moral estava em colapso. Mesmo assim, Göring desabafava sobre lealdade e força de vontade, incapaz de ver que a guerra não era mais uma questão de coragem, mas de capacidade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a produção havia se tornado uma espécie de religião. Famílias inteiras trabalhavam para o esforço de guerra. Crianças coletavam sucata, mães carregavam munições, pais construíam motores. Não havia propaganda mais poderosa do que a participação.
As pessoas acreditavam que o que construíam poderia mudar o mundo. E mudou. De volta a Berlim, a propaganda continuava a prometer milagres. A imprensa alemã falava de armas secretas, de jatos imparáveis que mudariam o rumo da guerra. Mas, a portas fechadas, os generais sabiam a verdade. Eles estavam perdendo a guerra da produção. Para cada tonelada de aço que forjavam, os americanos forjavam 10. Para cada noite que reconstruíam, os americanos construíam uma nova cidade industrial. Ainda assim, Göring se apegava ao seu orgulho. Mesmo quando os relatos se tornavam insuportáveis, ele insistia que a superioridade do Reich era moral, não mecânica. Mas a moralidade não impede bombas. Quando as formações aliadas escureceram os céus de Hamburgo e Colônia, até os alemães mais leais sentiram a mudança. Começaram a fazer a pergunta que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Seus líderes os haviam condenado com arrogância? E se a guerra tivesse sido perdida não no campo de batalha, mas na sala de reuniões? Não em coragem, mas em cálculo? No final de 1943, essa pergunta tinha uma resposta, e estava escrita em fumaça. A Luftwaffe não podia mais proteger suas cidades. Bombardeiros americanos voavam dia e noite. Suas formações eram infinitas. Os alemães lutaram pelo domínio. Os americanos lutaram pela produção. Um lutou para preservar um império. O outro lutou para provar que a democracia poderia superar a ditadura. Quando os primeiros B-17 lançaram suas cargas sobre Berlim, Göring assistiu de um bunker, com o rosto pálido e o uniforme imaculado. Ele havia prometido a Hitler que nenhum bombardeiro inimigo jamais chegaria à capital. Agora, o céu acima dele queimava. Ele murmurou quase para si mesmo. Não era para ser assim, mas foi, porque a arrogância tem um custo, e a conta havia chegado. Naquele momento, o riso de 1940 finalmente morreu. Foi substituído pelo zumbido baixo e interminável das máquinas do outro lado do oceano. O batimento cardíaco de um povo livre que decidira que a tirania jamais o superaria. Esse zumbido, a princípio fraco, agora ecoava pelo mundo. Era o som da inevitabilidade. Em 1944, o equilíbrio da guerra havia mudado tão completamente que mesmo os oficiais mais leais do Reich não podiam mais negá-lo. Os céus que antes pertenciam à Alemanha eram agora governados por um império invisível de alumínio e fogo. Dia após dia, bombardeiros americanos enchiam o ar, voando em formações tão vastas que pareciam continentes em movimento. O som era constante. Um trovão, mecânico profundo que ecoava sobre campos, rios e ruínas. O que antes fora um símbolo do domínio alemão, tornara-se um lembrete diário da derrota. O major Johannes Steinhoff escreveu em seu diário: "Lutamos contra sombras que se multiplicam. Destruímos 10 e 100 retornam. Não há fim." Suas palavras capturaram o desespero de uma geração criada para acreditar na invencibilidade. Os pilotos da Luftwaffe, que antes desprezavam seus inimigos, agora olhavam para cima, sobrecarregados por números que desafiavam a razão. Cada missão se tornava um teste não de coragem, mas de sobrevivência. O céu se voltara contra eles. Durante o que os aliados chamaram de Grande Semana, em fevereiro de 1944, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou mais de 3.500 missões de bombardeio por toda a Alemanha. Em apenas 7 dias, eles destruíram um quarto da produção de aeronaves do Reich. Mais de 300. 0 toneladas de bombas cairiam em solo alemão antes do fim do ano. Fábricas que antes prometiam milagres, agora queimavam sob o peso de bombardeios de precisão. As cidades que haviam construído a Luftwaffe eram agora seus próprios túmulos. No auge dessa tempestade, os americanos produziam quase 100.000 aeronaves por ano, mais do que a Alemanha, o Japão e a Itália juntos. A cada 63 minutos, outro B-24 Liberator saía da fábrica de Willow Run, em Michigan. A fábrica da Boeing, em Seattle, produzia 16 fortalezas voadoras B-17 todos os dias. A North American Aviation
construía 500 Mustangs P-51 por mês. Não eram apenas números. Eram a prova física de que a democracia havia industrializado a crença. A inteligência alemã mal conseguia compreender. Relatórios afirmavam que as mulheres constituíam mais da metade da força de trabalho aeronáutica americana. Elas trabalhavam dia e noite, com as mãos firmes e o espírito inabalável. Em Minnesota, 1941, as mulheres representavam menos de 1% da indústria aeronáutica americana. Em 1943, eram 65%. Essas mulheres eram mais rápidas, mais precisas e menos propensas a erros do que seus antecessores homens. Os analistas do Reich descartaram isso como desespero. Chamaram isso de sinal de decadência. Mas não era decadência, era transformação. A liberdade estava reescrevendo as leis da produção. Até as estatísticas eram impressionantes. Entre 1940 e 1945, os Estados Unidos produziram 295.959 aeronaves. A Alemanha, no total, produziu pouco mais de 94 mil. Os Estados Unidos construíram 3 aviões para cada um que o Reich concluiu. E esses aviões carregavam tecnologia que a Alemanha não conseguia replicar. Cabines pressurizadas, navegação por radar, torres de energia, sistemas de combustível de longo alcance. Cada recurso aumentava a lacuna. Cada inovação tornava o próximo plano alemão obsoleto antes mesmo de sair da prancheta. Mas talvez a verdade mais dolorosa para Göring fosse que seu inimigo não apenas o havia superado em produção, como o fizera enquanto lutava em 2 guerras em 2 oceanos. As mesmas fábricas que construíram bombardeiros para a Europa também produziram caças para o Pacífico. Os mesmos trabalhadores que construíram asas para a Normandia construíram motores para Iwo Jima. O Reich, apesar de sua disciplina e brutalidade, não conseguiu igualar esse esforço duplo. Estava lutando uma guerra e perdendo 2. Houve momentos que revelaram a verdadeira dimensão do desastre. Em junho de 1944, durante a invasão da Normandia, os aliados mobilizaram 11.590 aeronaves contra apenas 319 surtidas alemãs. A proporção era de 36 para 1. Nenhuma estratégia, coragem ou força de vontade poderia superar esse desequilíbrio. Os pilotos da Luftwaffe, alguns com apenas 17 anos, estavam sendo enviados aos céus com apenas 20 horas de treinamento. Muitos nunca retornaram. Seu sacrifício não era mais heróico. Era matemático. O que acontece com a fé quando os números substituem a bravura? O que acontece com o orgulho quando toda vitória é apagada pela produção antes do amanhecer? Dentro do quartel-general de Göring, a atmosfera se tornou venenosa. Relatos de aeródromos perdidos chegavam diariamente. Alas inteiras eram destruídas em horas. As reservas de combustível estavam se esgotando. Hitler clamava por milagres, exigindo que novos caças a jato fossem produzidos em massa. Mas as fábricas não existiam mais. Os aliados as haviam apagado. Em desespero, a Alemanha transferiu a produção para o subsolo, para túneis, cavernas e minas abandonadas. O complexo Mittelwerk foi construído por escravos, 60 mil deles. 20 mil morreram construindo-o. Os jatos que eles produziram, os Mi-262, eram maravilhas da engenharia, mais rápidos do que qualquer coisa no ar. Mas chegaram tarde demais e em número insuficiente para fazer diferença. A Alemanha construiu pouco mais de 1.400. Os Estados Unidos já haviam construído centenas de milhares. O sonho de superioridade tecnológica do Reich foi esmagado pela realidade da escala. Uma fábrica americana, Willow Run, produziu mais bombardeiros do que toda a Luftwaffe em sua existência. Esse fato quebrou Göring. Não foram as batalhas que o derrotaram, mas a aritmética. Quando capturado em 1945, Göring ainda tentou afirmar que a tecnologia alemã era superior. Ele insistiu que, se tivessem mais tempo e mais recursos, a vitória teria sido possível. Mas, durante seu interrogatório, o major Kenneth Heckler lhe mostrou fotografias de Willow Run.
Heckler lhe contou que a fábrica havia produzido 428 bombardeiros em um único mês. Göring ficou em silêncio. Sussurrou. É inimaginável. Para um homem que acreditava na dominação, a percepção de que a democracia o havia soterrado na produção era insuportável. As estatísticas eram devastadoras, não apenas no ar, mas em todos os aspectos da guerra. Em 1944, as fábricas americanas produziam o dobro de tanques, o triplo de caminhões e o quádruplo de munição de todo o eixo combinado. Os Estados Unidos gastaram os 45 bilhões somente em aeronaves, uma quantia maior do que o orçamento total de produção de guerra da Alemanha. No entanto, a economia americana não entrou em colapso. Ela se expandiu. O desemprego desapareceu. A renda pessoal dobrou. A guerra que supostamente destruiria o capitalismo o havia fortalecido. No início de 1945, a outrora temida Luftwaffe era uma sombra. Pilotos alemães descreviam missões de voo com combustível quase insuficiente para retornar. Outros decolavam sabendo que nunca pousariam. As fábricas trabalhavam à luz de velas, despojadas de materiais, operadas por prisioneiros e crianças. Mesmo assim, a propaganda continuava, prometendo vitória. Mas a verdade era visível em cada cratera de bomba e em cada campo de aviação silencioso. A guerra não era mais sobre quem lutaria mais arduamente. Era sobre quem resistiria por mais tempo. E a Alemanha não podia mais resistir. Em março de 1945, bombardeiros americanos lançaram 75 mil toneladas de explosivos sobre cidades alemãs em um único mês. Colônia, Dresden, Hamburgo, todas reduzidas a fogo e fumaça. Göring, outrora o Senhor dos Céus, tornou-se prisioneiro em seus próprios bunkers. Ele disse a seus assessores: "Os americanos lutam com máquinas. Nós lutamos com homens." Mas até ele sabia que as máquinas, quando nascidas da liberdade, podiam lutar com a alma de uma nação. Quando a Alemanha finalmente se rendeu, os números contavam a história melhor do que qualquer discurso. Os Estados Unidos haviam construído mais de 812 mil motores de aeronaves, a Alemanha apenas 241 mil. Os Estados Unidos produziram 35 mil caças somente em 1944. A Alemanha menos de 10 mil. A Luftwaffe perdeu 28 mil aeronaves naquele ano. Só conseguiu substituir metade. Todas as equações apontavam para uma conclusão. Uma ditadura não pode produzir mais do que uma democracia unida por um propósito. Em Nuremberg, Göring foi confrontado com mapas e filmes. Os promotores lhe mostraram as intermináveis linhas de montagem americanas, os trabalhadores, os armazéns, as máquinas. Ele observou em silêncio. Quando perguntado se entendia como havia sido derrotado, respondeu suavemente: "Sim, vocês nos sobrecarregaram com a produção." Em sua última carta antes do suicídio, ele escreveu: "Não fomos derrotados por soldados, mas por fábricas. Não por bravura, mas por organização. Não por vontade, mas por unidade." Essas palavras, despojadas de arrogância, tornaram-se sua confissão. O Reich acreditava no medo. Os Estados Unidos acreditavam na cooperação. A diferença havia mudado o mundo. Após a guerra, os historiadores a chamaram de milagre da produção. Mas, para aqueles que a vivenciaram, era algo mais profundo. Uma prova de que a liberdade podia ser mais forte que o controle, que a fé podia superar o medo e que as mãos de pessoas comuns podiam decidir o destino de impérios. Os próprios trabalhadores que construíram aqueles bombardeiros retornaram para construir a paz, transformando fábricas de guerra em indústrias de prosperidade. As ferramentas que forjavam asas agora forjavam casas, carros e invenções que definiriam o mundo moderno. E talvez o pensamento mais assombroso de todos seja este. Quando Göring riu em 1940, ele não podia saber que seu riso ecoaria por anos. Não como triunfo, mas como tragédia. Sua certeza se tornou sua maldição. Seu desprezo se tornou sua ruína. Pois ao zombar da força dos povos livres,
Ele já havia selado seu destino. A guerra que começou com arrogância terminou com compreensão. A lição que ela deixou para trás ainda importa. Nunca confunda liberdade com fragilidade. Nunca confunda cooperação com fraqueza. Porque, mais uma vez, em algum lugar do mundo, alguém está rindo do impossível. E a história está esperando para lembrá-lo de como essa história termina. Outubro de 1946. A guerra havia terminado, mas seus ecos ainda assombravam as ruínas da Europa. Os céus que antes trovejavam com bombardeiros, agora pairavam em silêncio. Cidades jaziam em cinzas, nações em luto. E em uma pequena cela em Nuremberg, Hermann Göring estava sentado sozinho, olhando para as paredes rachadas que o confinavam. Ele já havia comandado os céus de um continente. Agora ele só podia comandar suas memórias. Diante dele estavam relatórios e gráficos. Os mesmos documentos que o humilharam durante os julgamentos. Mostravam números, curvas e totais. Colunas de aritmética fria que contavam a história da derrota. Para ele, não eram estatísticas, eram lápides. Ele acreditava que o poder vinha do medo, que a obediência criava força e que a força podia moldar o destino. Mas, ao reler os números, viu uma verdade que jamais quisera encarar. O Reich havia sido destruído não apenas por bombas, mas também por ideias. Os Estados Unidos não apenas haviam superado a Alemanha em produção, eles a haviam superado em crença. O Reich havia se construído com base na compulsão. Os aliados haviam se construído com base na convicção. Um exigia, o outro inspirava. Um escravizava, o outro unia. E no final a unidade provou ser a força mais poderosa. Os números eram insuportáveis. Quase 300 mil aviões americanos construídos. Mais de 800 mil motores. Uma força de trabalho de milhões. Homens, mulheres, imigrantes e até mesmo aqueles que os nazistas consideravam inferiores. Todos haviam trabalhado lado a lado, movidos não por ordens, mas por propósitos. A mesma democracia que Göring havia ridicularizado ou havia derrotado, não. Com exércitos, mas com fé. Ele escreveu naquela noite com a letra irregular. Não fomos derrotados por soldados melhores, mas por fábricas melhores. Não fomos desfeitos pela estratégia, mas pelo espírito. Pela primeira vez, o orgulhoso marechal do Reich falou sem orgulho. Nessas palavras estava a percepção que assustou todos os ditadores que já viveram. Que pessoas livres, quando unidas, são imparáveis. Do lado de fora de sua cela, o mundo estava se reconstruindo. As mesmas máquinas que outrora construíram bombardeiros, agora construíam carros, geladeiras e casas. Os mesmos trabalhadores que alimentaram a guerra, agora alimentavam a paz. O poder industrial dos Estados Unidos havia se tornado um símbolo de renovação. Mas na Alemanha, as ruínas contavam uma história diferente. Uma história de arrogância transformada em cinzas. Cidades como Dresden, Hamburgo e Colônia eram monumentos não à glória, mas ao erro de julgamento. As pessoas que caminhavam entre os escombros não eram mais cidadãs de um império. Eram testemunhas de uma lição escrita em fumaça. Os vitoriosos aliados falavam de justiça, mas para os derrotados, justiça não era uma palavra, era um peso. Cada família alemã o carregava. Cada criança nascida nas ruínas crescia fazendo a mesma pergunta. Como isso pôde acontecer? Como pôde uma nação tão avançada, tão disciplinada, tão orgulhosa, cair tão completamente? A resposta não estava escondida nos livros de história. Era visível em cada ponte desabada, em cada fábrica silenciosa, em cada cadeira vazia. Aconteceu porque a arrogância ensurdece. Aconteceu porque aqueles no poder pararam de ouvir. Aconteceu porque acreditavam que obediência era força e que liberdade era caos. Esqueceram que o espírito humano não pode ser comandado, apenas inspirado. O que tornou a guerra verdadeiramente aterrorizante não foi apenas a violência, mas a cegueira. Homens como Göring, que se acreditavam arquitetos do destino, não conseguiam ver que o destino não é construído pela força, é construído pela escolha. Os americanos,
com todas as suas imperfeições, escolheram a crença em vez do medo. Escolheram a unidade em vez da divisão. E essa escolha mudou o século. À medida que o julgamento de Göring chegava ao fim, ele assistia a rolos de filme de Willow Run, da Boeing, da Douglas, dos rios intermináveis de máquinas que haviam enterrado seus sonhos. Viu mulheres em linhas de montagem sorrindo de exaustão. Ele viu trabalhadores soldando asas, sem saber que seu trabalho estava remodelando a história. Virou-se para seus guardas e sussurrou: "Eles construíram mais rápido do que nós conseguimos destruir." Não foi apenas uma observação. Foi um epitáfio. Mas seu maior choque ainda estava por vir. Quando soube que muitos dos trabalhadores que construíram aqueles bombardeiros eram imigrantes, refugiados e minorias, as mesmas pessoas que sua ideologia havia condenado, ele se calou. A ironia era completa. As pessoas que ele havia declarado inferiores ajudaram a derrotá-lo. Naquele silêncio, pela primeira vez, houve compreensão. A verdade da Segunda Guerra Mundial não se resumia apenas à vitória ou à derrota. Tratava-se do que a humanidade aprendeu quando a fumaça se dissipou. Ela ensinou ao mundo que a tirania, por mais eficiente que seja, não pode sobreviver à liberdade. Que o ódio, por mais organizado que seja, não pode superar a esperança. E que a unidade, nascida da escolha, pode se tornar a arma mais poderosa já forjada. Essas lições ainda importam. Hoje, num mundo que mais uma vez oscila entre a divisão e a compreensão, entre o medo e a cooperação, devemos lembrar o que as ruínas de Berlim nos ensinaram. A força de uma nação não reside em seus exércitos ou em suas armas. Reside em seu povo. Está na capacidade de acreditar em algo maior que o medo. Imagine estar naquelas ruínas, ouvindo o vento soprar através de janelas quebradas, sabendo que um dia um homem riu da ideia de 50.000 aviões. Esse riso se tornou o som de sua queda. A história não esquece essas coisas. Ela não perdoa a arrogância facilmente, mas oferece redenção para aqueles dispostos a ouvir. O legado daquela guerra não é apenas destruição, é resiliência. É a prova de que, mesmo após a noite mais escura, as pessoas podem reconstruir. Que as mesmas mãos que forjaram a guerra podem construir a paz. Que o mesmo espírito que lutou também pode perdoar. Apesar de todo o sofrimento que causou, a Segunda Guerra Mundial deixou para trás uma verdade mais poderosa do que qualquer exército. A humanidade pode se reerguer. Se você assistiu a esta história até o final, lembre-se disto. A história não é apenas sobre o passado. É um espelho erguido para o presente. Quando a arrogância começa a crescer, quando o poder zomba da liberdade, quando as pessoas ouvem que não podem, é então que devemos nos lembrar do riso de Göring e do que se seguiu. Antes de sair, reserve um momento. Clique no botão vermelho na tela. Inscreva-se neste canal. Curta este vídeo se ele te emocionou. E compartilhe seus pensamentos nos comentários. Suas reflexões, suas perguntas, suas histórias. Você pode fazer isso anonimamente, se desejar. Porque a sua voz, como todas as vozes que escolheram construir em vez de destruir, faz parte da mesma verdade que mudou o mundo. Que a crença, a coragem e a união podem transformar até o capítulo mais sombrio no amanhecer de algo melhor.